O governo Lula apresentou nesta quarta-feira uma nova rodada do Plano Brasil Soberano. São linhas de crédito dirigidas aos setores impactados diretamente pelo tarifaço de Trump. No campo político e eleitoral, claro, óbvio, a tática eleitoral do Lula é de reforçar o discurso de que ele é quem defende a soberania nacional. Reportagem de Danilo Moliterno, de Brasília. O principal item do pacote anunciado pelo governo foram linhas de crédito em um total de 18,5 bilhões de reais. O dinheiro será emprestado com juro mais baixo para empresas afetadas pelo tarifaço pagarem custos do dia a dia e investirem na busca de novos mercados para seus produtos. O governo ainda abriu o leque de setores que podem acessar os recursos. Além dos atingidos pelo tarifaço, poderão usufruir dos empréstimos uma série de exportadores da indústria, do agro e da transformação de minerais críticos. A gestão federal decidiu também se adiantar as tarifas que os Estados Unidos devem impor ao Brasil e a outros 86 países em investigação sobre trabalho forçado e indicou que as empresas afetadas também poderão acessar as linhas. Os americanos anunciam as novas tarifas na sexta-feira e o Brasil deve estar no grupo que receberá a maior alíquota, de 12,5%. Nós esperamos que não haja cumulatividade, porque senão a nossa alíquota iria para 37,5%. Criticado no tarifaço do ano passado pela demora para apresentar um socorro às empresas, o Planalto decidiu anunciar o seu pacote de ajuda aos setores na data em que as taxas de 25% passaram a valer. E as medidas econômicas vieram acompanhadas de uma ofensiva política do Palácio e do PT. Logo pela manhã, o PT lançou a campanha Brasil Não Se Entrega, que reforça o discurso de defesa da soberania, especialmente em relação ao PIX e a minerais críticos. A avaliação do Planalto é de que o presidente ganha eleitoralmente com este discurso. Na cerimônia de anúncio do socorro, Lula afirmou que o Brasil tem condições de sair fortalecido do tarifaço e citou o acordo entre Mercosul e União Europeia como exemplo. Há males que vêm para bem. E ele saiu porque tanto a União Europeia quanto o Mercosul precisavam dar um exemplo àqueles que são contra o multilateralismo, de que a gente não vai ficar lamentando, sabe, o fato de alguém querer nos prejudicar com taxação. Welber, vamos começar por aí onde terminou, com o presidente Lula dizendo que nós vamos sair melhor disso. Vamos? Veja, o que aconteceu desde o ano passado foi que o Brasil conseguiu redirecionar grande parte de suas exportações, isso é verdade. Agora, alguns setores continuam sendo muito afetados. Setores principalmente de manufaturados de médias empresas. Essas são as empresas que não conseguem facilmente redirecionar para novos mercados e aí o fluxo de caixa, o acesso ao mercado, empregos estão sendo afetados. Esse programa lançado hoje, Daniel, alguns mencionaram que tem uma proporção menor do que o... Nós estamos no 3, né? Ponto 3. Brasil Soberano, ponto 3, que é o ponto 2. Obrigado. Em que medida esse programa atende realmente o clamor? Na verdade, os empresários pediam não só crédito, que é a vertente desse programa, mas redução de OF e o restabelecimento daquele reintegra, que é uma devolução de impostos pagos ao longo da cadeia e não ressarcidos. Também gera tem uma consequência política no tarifaço, que é a possibilidade de reabertura dos canais ali que estavam obstruídos ou enfraquecidos do governo com boa parte do setor privado. Os agroexportadores, por exemplo, estão ali no Palácio do Planalto hoje conversando com a cúpula do governo. O pessoal de minerais críticos, que não tem gostado da forma como o governo está propondo uma política nacional para o setor, estava lá pedindo dinheiro e saíram levando. Então, isso gera para o governo a possibilidade de recompor o diálogo com essa turma toda do setor privado e de também pedir favores em troca. Bom, isso é um clássico, né, Caio? Isso é um clássico. Os setores atingidos, evidentemente, têm toda a legitimidade de dizer, peraí, me dá um refresco. É isso que o governo tem para oferecer. William, e nessas reuniões, tanto as de ontem como as de hoje, quando foi apresentado, foi feita uma apresentação, o setor privado ainda não tem muitos detalhes de como vai ser. Eu senti uma reclamação, eu senti o desenho geral bem equacionado, ok,
Mas, duas reclamações. Primeiro, juros. Eles dizem que, a depender da modalidade, juros ainda muito altos, né, principalmente nos repasses das instituições financeiras, né, que eu acho que tem um teto de 5%, então eles queriam que o governo pelo menos forçasse algum tipo ali de redução. E também eles frisando, ressaltando a necessidade de não achar que com o plano esqueça-se a necessidade de uma negociação formal institucional do Brasil com os Estados Unidos, porque esse é o grande medo deles, né? Esperar cozinhar até a eleição e deixar a negociação em si suspensa. Mas é o que vai acontecer. William, tem uma taxa de aprendizado aí do que aconteceu no ano passado para cá. E, inclusive, para o governo, essa resposta a esse plano soberano saiu muito mais rápido do que no ano passado. Bom, é o terceiro, né? Não, eu sei, mas mesmo assim a ferramenta estava pronta lá, né? A questão é que, assim, desde que a investigação 301 começou, e o Barral está com a gente aqui desde o primeiro momento, né? A gente não pode tratar como surpresa o que aconteceu. Acho que a gente dependia dos detalhes, da lista de exceções e tal. Mas eu quero até aproveitar para fazer disso uma pergunta para o Barral. Porque se não seria uma surpresa, Barral, até onde você percebe que que o governo estava preparado para essa resposta, e mesmo os setores, e que se essa taxa de aprendizado acelera uma readaptação ou ajuda na conquista de outros mercados ou de soluções? É isso. Eu acho que a grande surpresa foi no ano passado. Em julho do ano passado, quando foi anunciada a tarifa de 40%, mais os 10% estava sendo aplicado, vários setores, de fato, foram muito afetados. Houve indústrias que tiveram que se adaptar muito rapidamente, houve indústrias que tiveram que reduzir seu tamanho. Agora, já havia uma expectativa, desde o início dessa 301, de que haveria alguma tarifa. É bom lembrar que nós temos ainda a tarifa que vai sair na sexta-feira, contra o mundo inteiro, basicamente, que é a tarifa da 301 do trabalho forçado, que vai afetar o Brasil também. E esta semana os Estados Unidos anunciaram um outro artigo, que é a seção 338, que não era usada desde 1930 contra o Canadá. E os comentários que a gente escuta de Washington é que serão utilizadas também em várias questões setoriais contra os parceiros econômicos. Então, esse grau de instabilidade tem feito com que os exportadores pressionem o governo, primeiro, por financiamento favorável, segundo, por eventual proteção contra a concorrência estrangeira e, terceiro, por acesso, inclusive, a novos acordos comerciais. E essa pressão vai continuar. Barral, só para continuar nessa linha que você pegou agora, quer dizer, quando você descreve o que se tenta aqui no Brasil, é tudo voltado para cá. Há alguma esperança ainda remota que lá nos Estados Unidos algo se altere em termos favoráveis, evidentemente, porque tudo que se altera lá tem sido em termos desfavoráveis? William, o que eu tenho ouvido muito do setor privado e de várias empresas é um certo pessimismo com relação a este semestre. O que nós temos é uma eleição nos Estados Unidos de midterms e uma certa falta de coordenação dentro do próprio governo americano. Do lado brasileiro, a gente vê várias narrativas diferentes da oposição e da situação, e provavelmente nós vamos continuar tendo reuniões com os Estados Unidos, mas nada concreto. Provavelmente o governo americano vai esperar a definição da eleição brasileira antes de voltar à negociação com o Brasil. Tem um outro ponto importante. Os Estados Unidos estão envolvidos em várias outras negociações, desde a renovação do USMCA, a implementação do acordo com a Europa, o acordo com a China, que não fechou. Então, o Brasil não é exatamente uma prioridade na agenda comercial norte-americana. Então, provavelmente, o que nós vamos ver, ao lado de, eventualmente, alguma revisão da lista de exceções, algum recurso judicial, alguma questão pontual, é que uma negociação vai ficar para o final do ano ou para o ano que vem. No caso do governo brasileiro, então, o jogo está jogado, Daniel, é isso? Tá jogado porque até as eleições é muito difícil que aconteça alguma coisa. Os canais técnicos ainda estão abertos
O Márcio Elias Rosa, que a gente viu ali assinando hoje o Brasil Soberano, tem um canal, tem o WhatsApp do Jameson Greer e troca mensagens com ele. Mas efetivamente uma negociação, vamos ser sinceros, William, é só depois das eleições. Enquanto isso, é crédito subsidiado, é receber empresário pedindo ali e provavelmente o governo negando redução do IOF, aquele mesmo IOF que aumentou no ano passado, é ficar recebendo pedido de devolução de imposto ali de reintegra, mas negociação mesmo só depois das eleições. Jogo jogado significa Lula feliz com os resultados. Sim. Bom, e as pesquisas, elas apontam isso, né? Tem dois dados nas pesquisas que são bem interessantes. Popularidade do Donald Trump no Brasil. Ele é um presidente impopular, que os brasileiros não gostam, dá mais ou menos 50-30, 55-25, né? 55 de desaprovação do Trump dentre os brasileiros. Então, qualquer um que tenta colar no Trump acaba gerando uma indisponibilidade com o eleitorado brasileiro. E a família que é associada ao Trump aqui no Brasil são os Bolsonaro. E segundo a versão difundida pela esquerda, pelo petismo, pelo governo, de que o tarifaço se deve ao Flávio e aos Bolsonaro, ela pegou muito mais do que a versão da direita de que o Lula não negociou. Então, jogando os dois e projetando o resultado eleitoral, sim. O governo, de certa maneira, comemora esse encontro. Isso, exatamente. Eu ia falar exatamente isso, né? Eles tentam disfarçar que não tem comemoração, porque como que vai comemorar, né, o tarifaço? Hoje, o Lula fala, há males que vem para o bem. Tem aquela brincadeira que fala, há malas que vêm para o trem, né? E essa mala o Lula está levando para o trem da campanha eleitoral dele e está embrulhando bonito num discurso de campanha. Hoje, o PT lançou a campanha O Brasil Não Se Entrega. Foi essa que a gente mostrou na reportagem. Isso, exatamente. Eu recebi, enfim, a gente recebe aí as informações das campanhas, 7h35 da manhã. Hoje, dia em que entram em vigor as tarifas articuladas pela família Bolsonaro, impostas pelos Estados Unidos, estamos lançando a campanha nacional O Brasil Não Se Entrega. Ou seja, conversa com aquela história do Flávio Bolsonaro ser entreguista, né? Foi o próprio PT e Lula e o Palácio que criaram essa expressão, né? Então, eles criam a expressão, depois criam a campanha, né? Daqui a pouco vão criar alguma coisa com a males que vem para o bem também, disfarçando para não comemorar esse presente que ganharam do Trump. Nesse caso, eu acho que cumpre assinalar que muitas vezes o marketing político é criativo em impor imagens a outros, mas essa imagem foi fornecida ao marketing político do PT pelos outros. Não precisava muito esforço para colar a imagem no Trump. Aquela foto, por exemplo, tem a foto do Lula também no mesmo lugar, mas a foto do Flávio parado do lado do Trump, com aquele sorriso meio que a gente não sabe o que é ali, meio embevecido, e depois vem dizer que não, que ele é contra. Velber, deixa eu pegar um outro aspecto que joga o horizonte, talvez até para lá das eleições, que é o seguinte: estamos conseguindo criar alternativas para o mercado americano? No geral, no mercado americano, como eu comentei, você vai ter algumas empresas que vão judicializar, você vai ter algumas empresas que vão tentar reclassificação tarifária, vai haver em algum momento, provavelmente depois de 90 dias, uma oportunidade para pedir exclusão de novos produtos, mas eu não vejo uma grande negociação sem a participação do governo brasileiro. E eu não vejo a negociação com o governo brasileiro antes de uma definição eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos. E, mais do que isso, como eu mencionei, eu não vejo o Brasil com prioridade para os Estados Unidos. Então, provavelmente, nós vamos ter que trabalhar com essas empresas agora, que estão muito afetadas, para que elas possam sobreviver. E para aquelas que conseguem exportar para outros mercados, principalmente commodities, essas vão acabar se ajustando. Esse vai ser o desafio desse semestre, que vai terminar com uma participação muito pequena, historicamente, do mercado americano nas exportações brasileiras e vai terminar, inclusive, com um superávit muito grande dos Estados Unidos sobre o Brasil. Eu acho que esse é o resultado, olhando para o resto do semestre, que pode acontecer. Quem sabe o Trump fica feliz de ver esse superávitão assim
E aí desiste do Brasil. Barral, rapidamente, eu queria te fazer uma pergunta. Parte dos setores que foram afetados, eles são parte de uma cadeia de produção nos Estados Unidos. Ou seja, é aquela cobrança que a gente tanto faz aqui do Brasil participar de cadeias de valor. Como é que você está prevendo um processo de transição da participação dessa cadeia de valor nos Estados Unidos para outros mercados? Porque não é apenas, em vez de vender café ou laranja para os Estados Unidos, vender para outro país, mas é entrar nas cadeias produtivas dos outros países. A pergunta é muito interessante, Thaís, pelo seguinte: durante 3 décadas ou 4 décadas, nós tivemos criação de cadeias de valor, onde, inclusive, subsidiárias de empresas americanas exportam partes e peças para suas matrizes. O que eu estou vendo essas empresas fazerem agora é redirecionar essa exportação para países da América Latina e para o mercado brasileiro e abastecer o mercado americano através do México ou de outros países que não estão sendo tão afetados. Outras empresas, por exemplo, estão reforçando investimento na Argentina para exportar da Argentina para os Estados Unidos, pelo menos temporariamente. Outras empresas têm uma estratégia de montar uma fase final nos Estados Unidos e colocar uma exportação para os Estados Unidos que não está sendo afetada pela tarifação. Então, você depende muito da cadeia para saber quais são as suas alternativas. E, claro, há uma expectativa de que, por exemplo, nós tivemos alguns setores de imóveis que deixaram de exportar para os Estados Unidos e estão aproveitando agora o acordo com a União Europeia para investir mais em marketing na União Europeia. Cada setor vai ter que ter uma alternativa. As particularidades são muito grandes, você não tem uma fórmula geral para a resolução no curto prazo. Daniel, tenho menos de 1 minuto. Você consegue? Eu só chamo a atenção para o risco de um certo oportunismo, tanto do setor privado com o governo e do governo com o setor privado, nas medidas que vão ser anunciadas em resposta. O plano de hoje, esse Brasil Soberano 3.0, já contempla setores que não foram afetados pelo tarifaço americano. Hoje o Lucas Ferraz, que foi secretário de Comércio Exterior, tal como o Welber Barral, nos trazia um dado muito interessante, que o Brasil é o 27º maior player global em intercâmbio comercial, mas o 4º maior país em termos de aplicação de medidas antidumping. Claro que elas são muito válidas quando justas, mas tem muito setor também pedindo ao governo mais aplicação de medidas antidumping, mais protecionismo em resposta.